Vamos de um velho camarada para um jovem camarada, né? Agora a idade média aqui da nossa conversa vai cair bastante, né, Rebeca? Chega alguém aí do Então, teu time, Jones Manuel. tenho perguntas para eles, inclusive da semana passada, ainda que o nome dele foi citado aqui no nosso Fórum Café. Sempre, né? É Muito recorrente. legal. Bom dia, Jones. Bom dia, Bom Jones. dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Eu só tenho um protesto para fazer. Eu não sou mais da jovem guarda dos camaradas. Eu me considero um semi-coroa já. Tô cheio de cabelo branco aqui, Mauro. Tu não tá vendo Que porque idade a você luz... está? Que idade Deixa você eu... está? Eu tô com Hã? 34, com coluna de 50. Nossa. Coluna de 50? Coluna Adoro. de 50. Eu tô toda semana agora viajando, né, para Maceió, para ter as aulas do doutorado. 6 horas de busão de ida, 6 horas de volta. E, nossa senhora, eu vou para Maceió sonhando com trem-bala para passar menos tempo naquele É um busão tão... massacre para a coluna. E... Massacre para a coluna, eu sei bem. Legal. Você, Rebeca, qual a questão que ficou pendente da semana passada que você falou que queria fazer para ele? vou começar, então. Vou abrir com essa pergunta. Jones, semana passada nós falamos sobre... Nós mostramos aqui a visita do Nicolas Ferreira ao lançamento dos Institutos Federais. Ele foi ovacionado ali pelos jovens que estavam no entorno. E a gente considerou aqui que falta ainda, infelizmente, na esquerda, um perfil como o do Nicolas que arrebate essa juventude. E o seu nome foi muito cogitado aqui entre a nossa comunidade. E aí eu quero te perguntar o que você acha disso, se você se vê nesse lugar e qual que é o perfil do público que acompanha no seu canal. Perfeito, Rebeca. Veja, o YouTube e o Instagram, eles dão métricas muito boas do público que acompanha, né? Eles dividem por faixa de gênero, por faixa de idade. Eles dão, inclusive, a localização das cidades, que você tem mais público. E aí, você cruzando esses dados com os dados do IBGE, você pode fazer uma média proporcional e saber em cada cidade, em cada região, onde é que você tem mais gente lhe acompanhando. A maioria do público, das pessoas que me acompanham meus debates, são pessoas na faixa dos 18 aos 28 anos. Então, é o jovem mais maduro, né, que está meio que no ensino médio, terminando o ensino médio, até o trabalhador, a trabalhadora adulta nos primeiros anos. Então, eu acho que eu consigo, sim, disputar uma parcela importante da juventude, agora com uma diferença, né, que eu acho fundamental. Usando uma terminologia clássica leninista de agitação e propaganda, né, em síntese, o Lenin falava que a agitação são poucas palavras para muitas pessoas e a propaganda é muitas palavras para poucas pessoas. Então, a agitação seria mais aquele debate panfletário do dia a dia, a palavra de ordem, repetir alguns bordões, alguns jargões, algumas ideias, e a propaganda seria aquele debate mais teórico, aquela disputa mais teórico-cultural, né? Eu me enquadro muito num campo de propaganda, né? Então, na minha comunicação, no meu canal, eu escrevo bastante. Saiu ontem um texto meu sobre a questão racial na obra de Guerreiro Ramos. Então, eu faço um debate que é um debate muito mais de propaganda. Isso tem algumas consequências. Então, por exemplo, eu nunca vou ser um youtuber que vai ter 10, 15 milhões de visualizações por mês no canal. Eu tenho uma média de 1 milhão de visualizações. Por quê? Eu faço um debate mais teórico, um debate que tem uma densidade maior, que acaba chegando em pessoas que já têm mais uma predisposição a consumir esse tipo de reflexão. Então, o vídeo de terça-feira no meu canal, por exemplo, é um vídeo que estou debatendo as críticas de Alberto Guerreiro Ramos à obra de Gilberto Freire. Não é um vídeo que todo mundo vai querer parar para ler. Então, eu acho que há sim uma rivalização enquanto liderança jovem, só que com funções diferentes. Se eu fosse parlamentar, evidentemente, isso mudaria o perfil da minha comunicação pública, né? Então, ela tomaria mais um lado de agitação, como é a função do parlamentar, embora eu nunca deixaria de escrever, como eu escrevo de maneira sistemática, ou de fazer debates mais teóricos nas minhas redes. Mas, salvo essa diferença, e salvo também o fato de que o Nicolas é fascista e eu não, sou gente boa pra caramba, eu acho que tem essa diferença importante. Legal. Interessante. Ótimo, é Jones,
A gente estava falando com a Fabiana Albinha, diz aqui, sou cinquentona e sigo o jovem Jones Manuel. Eu sou sessentão e sigo o jovem Jones Manuel também. Jones, a gente estava conversando aqui com o Miola sobre essa questão dessa passação de pano geral com o STF, com tudo, né, que vai de Lula ao Alexandre de Moraes, à PGR, à Polícia Federal, que é essa de tentar colocar o Bolsonaro e mais alguns da quadrilha na cadeia e isentar as Forças Armadas. Eu acho que aos poucos a gente vai descobrindo que, enquanto lá atrás a gente falava, não, tem que tirar, Lula, você não entendeu, né? Essa coisa de colocar como ministro da Defesa E agora, me deu branco, como é que é o nome dele? José Múcio. O Zé Múcio, ele é um representante das Forças Armadas no governo, ele é um filtrado no governo Lula. Eu estou descobrindo agora, Jones, que a gente se enganou. O ministro mais forte do governo Lula é o Zé Múcio, cara. É o Zé Múcio. Não vai sair nunca. Então, eu acho que tem um problema, Mauro, aqui, que é um problema gravíssimo. Veja, recentemente eu estava relendo um texto da Rosa Luxemburgo, né, para falar em debate teórico, que está no livro A Outra Rosa, Estratégia Política Revolucionária. E a Rosa faz um debate sobre a primeira experiência da história em que um socialista participa de um governo burguês na França. E aí, no debate que a Rosa está fazendo ali, comecinho do século XX e tal, os socialistas entraram no governo com a ideia de combater a reação clerical e o militarismo. E aí foram abrindo mão cada vez mais de princípios, e ao final do governo não combateram nem a relação clerical e nem o militarismo, e depois a desculpa era que tinha que se manter no governo, porque senão a coisa ia piorar. Então começa com uma justificativa e no final a justificativa é totalmente outra e os objetivos estratégicos não foram cumpridos. A promessa era que o governo Lula seria um governo de reconstituição do Pacto Democrático, né? Durante a campanha eleitoral, o presidente Lula falava muito de economia, rever a contra-reforma trabalhista, nacionalizar o preço dos combustíveis no Brasil, derrubar o teto de gastos, enfrentar a taxa de juros, gerar emprego, tudo isso. E aí, assim que começa o governo, logo esses objetivos foram deixados de lado, sacramentado com o novo teto de gastos. A partir daí se desenvolveu um debate que é, o governo, do ponto de vista econômico, vai entregar bem pouco, já que ele está amarrado numa política de austeridade, e o Banco Central segue autônomo. O presidente poderia questionar a autonomia do Banco Central, mas não quer comprar esse enfrentamento. Então, esse governo vai entregar pouco do ponto de vista econômico, mas vai ser um governo importante, que vai ser um governo de pacto democrático. Ele vai recompor o tecido democrático no Brasil. Certo. Só que recompor o tecido democrático no Brasil passa por, no mínimo, 3 movimentos, ainda dentro desse projeto econômico rebaixadíssimo e, ao meu ver, neoliberal no seu núcleo. Mas passaria por 3 movimentos. Primeiro, desbolsonarizar do ponto de vista político e ideológico a sociedade. Então, um governo que fizesse uma política ativa e proativa de lembrar o que foi o genocídio bolsonarista durante a pandemia, um governo que fizesse uma política ativa de lembrar a situação dramática que o Brasil viveu durante 4 anos, que não deixasse nada cair no esquecimento e conectar essa memória, inclusive, com a memória do golpe empresarial militar de 64, dos 21 anos de ditadura, considerando que o Bolsonaro e sua turma se consideram continuadores, né, de Brilhante Ustra e Companhia Limitada. Então, esse aspecto do ponto de vista de memória, de disputa ideológica, ele não está sendo feito, isso por um lado. A segunda questão é desarmar a tutela militar do Partido Fardado, né? Que sobre muitos aspectos, gente, Bolsonaro foi uma liderança carismática dos militares. Ele foi a ponte para os militares votarem ao primeiro plano da política na República Burguesa. O enfrentamento à questão militar não foi feito. Vamos lembrar, em tempo de redes sociais, que tem muitas notícias todos os dias, é sempre importante lembrar isso. O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, depois do 8 de janeiro, vazou um áudio dele em que ele dizia que a prioridade máxima era impedir uma reforma das Forças Armadas, porque ele, o futuro comandante do Exército, considerava que pós 8 de janeiro
estava colocado uma conjuntura, um clima político para a reforma das Forças Armadas. Então, assim, os próprios militares diziam que existia correlação de forças, a palavra amaldiçoada que o pessoal usa para não fazer nada, mas os próprios militares diziam que existia correlação de forças para fazer uma reforma das Forças Armadas. Nada foi feito, isso como papel central do José Múcio, que o José Múcio não é um ministro do governo frente às Forças Armadas, ele é um serviçal das Forças Armadas, uma correia de transmissão das Forças Armadas no âmbito do governo, né? E aí, para piorar ainda mais a situação, o presidente Lula tomou uma posição que é muito elogiada pelo Reinaldo Azevedo. E assim, se é elogiada pelo Reinaldo Azevedo, já tem um problema. Você sabe que você não está no caminho certo. Que é assim, o governo deixou a investigação e punição aos golpistas do 8 de janeiro como assunto privativo do STF. É um assunto do Xandão. Então, toma-se como premissa de que há a divisão tripartite dos poderes, estamos aqui na República, viva Montesquieu, isso é assunto do STF. Quando, na verdade, não. O grande Gilberto Maringoni falou de maneira muito acertada que deveria ter sido obrigação do presidente da República frente à Operação Tempus Veritatis, em seguida a operação, convocar as cadeias de rádio e TV e dar um discurso nacional para a população, dizendo, olha, teve uma tentativa de golpe no Brasil, foi muito grave, e o golpe serviria para destruir o SUS, destruir as universidades públicas, atacar a Previdência Social, atacar o salário mínimo, atacar as condições, suas condições, trabalhadora brasileira, de vida, de renda, de emprego, de dignidade, dá um sentido político, para além desse debate jurídico abstrato, dá um sentido político ao que seria a ameaça golpista, e porque nós temos que estar, como diria a música, atentos e fortes a esse tipo de ameaça golpista, porque ela representa ameaça para os nossos interesses materiais concretos. Mas a partir do momento que o negócio fica na mão do Xandão, é o Xandão, na segunda-feira, prendendo o golpista e na terça-feira atacando direitos trabalhistas. A maioria do povo não sabe a diferença de Estado de defesa, Estado de sítio, Estado de direito e tal, e fica um debate todo abstrato, todo esotérico, parece uma atividade na Sanfran da USP, né? Parece um conclave de juristas. Não, Estado de sítio, Estado de defesa, Estado de não sei o quê, pode, não pode, tem que convocar algum conselho. Isso simplesmente não pega. Mauro, Rebeca, eu já falei isso várias vezes, então uma vez deu até confusão, o Valério ficou nervoso, brigou comigo na mesa, que o pessoal não gosta muito de falar isso não, o que é, quando a gente constrói uma memória da ditadura empresarial militar de 64, que fica destacando muito, censuraram filmes, censuraram teatro, censuraram música, perseguiram intelectuais, veja, tudo isso é muito importante, claro que a gente deve lutar contra isso, mas assim, a maioria do povo trabalhador das favelas de Recife, de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de Floripa, de Belém, do Amazonas, o grande problema da ditadura para eles não foi censurar filme, não foi censurar teatro, que eles nem iam para o teatro, não foi censurar universidades, que eles não estavam nas universidades. O problema foi a violência policial, foi o arroxo salarial, foi a favelização forçada. Então, ou seja, você constrói uma memória da ditadura empresarial militar, que é uma memória que só pega um setor da classe média mais sensível a essa dimensão artística, de liberdade, e não pega o grosso da população. Sobre o golpe do 8 de janeiro, está se construindo também uma memória, que é uma memória para sensibilizar jurista e gente de classe média, contra o golpe em defesa da democracia, em abstrato, como um valor em si, do ponto de vista jurídico. Mas peraí, a maioria do nosso povo não sabe o que é Estado de Direito concretamente na sua vida, e você chega na minha favela, que eu fui nascido e criado na Borborema, e dizer assim, gente, olha, tentaram no passado dar um golpe contra o Estado de Direito. Vê que coisa ruim, né? Rebeca fala isso todo dia aqui. Que ela mora ali na periferia de São Paulo, né, Rebeca? Que é uma cidade periférica em São Paulo. E convive com esse mesmo povo, né? O povo da favela, o povo mais pobre. Como é que é o debate sobre Estado de Direito, Rebeca? Não existe o debate sobre Estado de Direito. Eu falei aqui hoje, eu tenho amigos, pessoas próximas que não sabem quando começou a ditadura, quando terminou, quanto tempo durou, quem foram os envolvidos, as pessoas não sabem. Então, se a nossa bolha deixar de falar sobre o golpe, quem vai falar, não é, Jones? Eu estou nesse mesmo lugar que você. E Rebeca, e falar de uma perspectiva do interesse da classe trabalhadora, porque assim, é muito marcante para mim, o Clóvis Moura, eu estou até com o livro aqui, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui.
Brasil, Raízes do Protesto Negro, recentemente lançado pela editora Dandara. É o Clóvis Moura fazendo um debate, por exemplo, no final dos anos 70, no período de abertura. Clóvis Moura já... Veja o brilhantismo do intelectual negro, comunista, revolucionário, conectado à classe trabalhadora. Já no final dos anos 70, o Clóvis Moura já está fazendo um debate sobre como a ditadura vai passar a história e dizendo assim, a gente não pode fazer um debate sobre a ditadura, um debate centrado no interesse das classes médias. A gente precisa falar da violência policial que explodiu nas favelas, dos grupos de extermínio, do encarecimento do custo de vida, da redução do poder de compra do salário, da favelização, da piora dos serviços públicos, porque assim, as escolas públicas, por exemplo, até então eram boas, né? Elas se massificam e pioram violentamente em qualidade muito durante o regime militar. Então, o Clóvis, já no final dos anos 70, já estava pensando assim, gente, essa memória que a gente está construindo sobre a ditadura, a memória que, com todo respeito ao Chico em si, mas eu gosto de chamar a memória Chico Buarque. Então, quem é o símbolo da ditadura? É o Chico Buarque, que era artista, que foi perseguido, teve que se exilar, progressista, bonitinho, não sei o quê. E aí, veja, tudo certo, mas isso é um discurso que atende a uma camada da população, né? É chocante como até hoje, Rebeca, quando a gente vai falar dos mortos da ditadura, a gente só considera os mortos militantes de organizações político-partidárias. Mas peraí, gente. Mas peraí. Ninguém Assim, fala dos indígenas, dos 10 mil indígenas assassinados. os próprios indígenas que falam de si mesmos, né? Como vítimas da ditadura, tem um movimento indígena de memória muito forte. Mas aí tem, por exemplo, aquele livro do Caco Barcelos, Rota 66, A Polícia que Mata, aquilo deveria ser lido como as vítimas da violência política da ditadura, porque ele está falando de policiais da rota que estão matando a rodo nas periferias de São Paulo com a conivência do governo durante a ditadura. Isso é ou não é morte política da ditadura, sabe? Então, assim, se a gente for por esse lado, por esse lado não, a gente já está indo por ele há uns 30 anos, né? Se a gente insistir nesse tipo de memória, realmente é muito difícil que isso deixe de ser tema só de acadêmico e de classe média, porque assim, o debate sobre o 8 de janeiro hoje é um tema de acadêmico e de classe média, né? Que fica nesse festival de termos juridiquês, é muito difícil trazer isso para o dia a dia concreto da vida da população, né? Jones, aí acho que tem uma conexão interessante para falar de memória, que é essa postura do presidente Lula barra Múcio barra cúpula das Forças Armadas, que tá proibido falar do golpe de 64. Quando essa proibição acontece, me parece que o que o presidente Lula está fazendo, e está causando uma indignação generalizada na esquerda, ele está desconectando a história do país, porque ele está desconectando o 64 de 2016 dessa tentativa de golpe agora. E qual é o fio condutor dessas 3 tentativas de golpe? Esmagar o povo brasileiro, né? Então, Mauro, veja, eu estava outro dia no Opera Mundi participando de um debate, eu fiz uma crítica a Lula, um companheiro da mesa teve um chilique e ameaçou sair do debate ao vivo. Tem algumas coisas que são óbvias, mas a gente precisa falar. Veja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o único líder de esquerda latino-americano dos últimos 30 anos, e eu não considero o Boric de esquerda, então vamos tirar isso de sala. Mas ele é o único dos últimos 30 anos que simplesmente não faz pedagogia política com o seu povo sobre a história do próprio povo. Então você pega o Hugo Chávez, pega a Cristina Kirchner, pega o Rafael Correa, pega o Evo Morales, pega o Lopes Obrador, você pega todas essas lideranças dos últimos anos e todos eles tinham uma das características centrais, um diálogo permanente com o povo, antes inclusive das redes sociais, então usava-se muito rádio, TV, o Chávez estava na TV toda semana, né, falando com o povo, e falando da história do povo, da história do país, desde a perspectiva da classe trabalhadora, e dando um sentido existencial, né, ao projeto político que está ali. Então, assim, se você é peronista, contar a história da Argentina, da classe trabalhadora da Argentina, desde a perspectiva do peronismo. Se você é chavista, conta a história da Venezuela desde a perspectiva do chavismo e tal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca fez isso. É o 3º mandato. Nunca.
Lula, ele é o sonho molhado da USP, de Francisco Verfort, de Gianotti, de FHC, de Companhia Limitada, que é assim, um presidente republicano que trata as instituições como algo sem sal e sem açúcar e que não usa o papel da presidência da República para politizar a população, para organizar o conflito, a luta de massas da população e para ser um instrumento de organizar o debate, a reflexão intelectual nacional. O presidente Lula nunca fez isso. Em 2004, Mauro, quando o André Singer era assessor lá de comunicação da presidência, o comunicado nos 40 anos de golpe foi o mesmo. Foi Lula dizendo que o golpe de 64 era tema do passado, que isso era assunto para historiadores e que não cabe ao governo ficar lembrando, remoendo isso. Isso em 2004, 40, 20 anos atrás. Percebe? Então, assim, isso do Lula não é de agora, não é porque teve bolsonarismo, não é porque teve o golpe, foi a mesma postura em 2004. Então, assim, o Lula, que manda e desmanda na esquerda brasileira há mais de 30 anos, ele assumiu para si, tem gente que diz que a gente não pode criticar isso, mas tudo bem, ele assumiu para si a ideia de, como principal líder da esquerda, de não fazer pedagogia política com o povo. Então, assim, é a figura que vai abrir mão de todos os combates, disputas político-ideológicas que você imaginar. Assim, só uma dica para vocês, viu? Peguem os discursos do Lula nos últimos 7, 8 meses e vejam quantas vezes ele falou de reforma agrária. A palavra reforma agrária. A palavra reforma agrária. Vou dar uma dica para vocês, viu? De junho de 2023 para cá, o Lula falou de reforma agrária só 2 vezes. Num país que tem 20 milhões de pessoas passando fome. 2 vezes só falou reforma agrária. Então, o Lula abre mão de todo o debate político-ideológico, abre mão da disputa de projeto na sociedade. Na eleição, a gente tem vários debates, vários pensadores, intelectuais, falando que a gente precisa disputar ideologicamente a sociedade, que o bolsonarismo é forte porque faz disputa ideológica, que a gente precisa fazer a disputa de valores, né? Todo mundo fala isso. Quando chega no governo, essa disputa é simplesmente abandonada e todo mundo naturaliza isso. Só que essa agora me parece mais grave, e aqui você está de novo, Gilberto Maringoni, que é, pô, isso não é uma frente ampla em nome da democracia? Como é que é uma frente ampla em nome da democracia e você diz que num tema democrático central, uma viga mestra, você joga de lado? Você diz que não vai falar, sabe? Então, agora a gente se pergunta assim, então, vem cá, qual é a função da frente ampla? Então, peraí, porque a frente ampla não é um instrumento político para desfazer a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma trabalhista, as privatizações do governo Bolsonaro e Temer, a autonomia do Banco Central. Então, do ponto de vista econômico, todo o programa neoliberal dos últimos anos está mantido, em alguns aspectos aprofundado, como no caso da privatização de serviços públicos, como presídios. Aí, do ponto de vista... Sexta-feira nós trouxemos a juíza Valdete Severo aqui, e ela foi taxativa, né? Esse PL dos trabalhadores de aplicativos, na visão dela, é pior do que a contra-reforma do Temer em 2017. E o Lula arrisca passar na história como o presidente que liquidou com a jornada de trabalho de 8 horas. Exatamente. Jornada, inclusive, que em São Paulo foi estabelecida em 32 pelo interventor João Alberto, pernambucano, depois da Revolução de 30. Então, 100 anos depois, em vez de reduzir a jornada, a gente pode ser que aumente, né? E aí, veja, se não reverte o programa neoliberal da perspectiva econômica e não tem atuação concreta dentro da lógica de preservar valores democráticos, para que está servindo a frente ampla? Acho que a gente precisa se perguntar muito tranquilamente isso. E veja, gente, não é teoria, atenção... Dan Clay, não é teoria abstrata, a gente está falando aqui de dinâmica de governabilidade, que precisa ter um governo, dentro da dinâmica capitalista, todo governo vai ter algum nível de conciliação de classes, isso é fato dado, muito tranquilo, todo governo vai ter, por mais radical que seja, o governo Chávez, por exemplo, que falava em revolução, em socialismo, que armou o povo, fez a milícia bolivariana, tem a conciliação com os setores da burguesia. O Chávez, por exemplo, nunca fez uma reforma tributária e que, mesmo com toda aquela radicalidade de discurso da Venezuela, a dinâmica tributária ainda era regressiva, tá ligado? Nos anos Chávez. Então, assim, todo governo tem alguma dinâmica de conciliação de classes no capitalismo. Qual é o X da questão? É você conseguir escolher
os combates que você vai travar, fortalecendo a sua posição, enfraquecendo as posições do adversário, para em momentos de dificuldade, o governo não está, pegando uma palavra que o Francisco acabou de citar, para o governo não ficar sitiado de maneira permanente. O X da questão é que, vamos lá, gente, qual foi o combate que o governo Lula resolveu travar? Me parece muito claro que, por exemplo, o governo poderia, o governo não quer enfrentar a banqueirada, quer enfrentar a Febraban, não, quer entregar teto de gastos, quer entregar superávit primário. É isso mesmo, é isso que o governo quer? Beleza. Então, agrada o capital financeiro, agrada a Febraban, o Itaú, o Bradesco. Agora, o governo precisa de uma outra frente que garanta investimento e popularidade. Qual é essa frente? Petróleo e gás. Então, é isso. Beleza, quer entregar para a banqueirada? Então, vamos tomar de volta a Petrobras e refinarias privatizadas. E a gente vai se assenhorar do controle do petróleo. Ah, não quer enfrentar a questão da Petrobras. Não quer enfrentar a questão da Petrobras? Então, enfrenta a questão da taxa de juros do Banco Central. Assim, escolhe o combate. Ninguém está dizendo que o Lula deveria ser o novo Lenin ou o novo Stalin, isso aí dando porrada em todo mundo e indo para o pau. Mas o X da questão é que esse governo, tanto na frente econômica, como na frente política ideológica, como na frente educacional, por exemplo, o novo ensino médio está aí ainda, o governo não escolhe nenhum combate para fortalecer sua posição. Só para... A gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar de tocar nesse assunto, que me parece que o que a gente tem na jornada do governo Lula é algo para além das fronteiras brasileiras. Quero pegar aqui, e acho que foi mal entendido por alguns segmentos da esquerda, mas o Vladimir Safatli ele colocou esse tema aí, da morte da esquerda. Ele colocou o tema da crise das esquerdas no Brasil e no exterior de maneira muito enfática. E o que a gente vai assistir, a gente olha para Portugal. Acabamos de ver Portugal. O governo do PS em português fez uma corrida rumo ao centro. Fracassou. A gente olha aqui para a Argentina. O que foi o governo da Argentina? Uma corrida rumo ao centro. Entregaram para o Milei. O que a gente está vendo no Chile? Uma corrida rumo ao centro. A extrema-direita vai ganhar a eleição no Chile. O que a gente está vendo lá nos Estados Unidos? Uma corrida rumo ao centro. Trump de volta. O que nós estamos vendo no Brasil? Uma corrida rumo ao centro. O governo Lula não é um governo de esquerda, não é um governo de centro-esquerda, é um governo de centro. E a gente sabe o que governo de centro dá na história, né? É devolver para os fascistas o poder, né? Veja, o Safatli, ele fez o básico, né? Que é assim, vamos lá, gente. Qual é o sentido de ser de esquerda? Me parece que ser de esquerda é um conjunto de forças políticas que se propõem a representar e atuar com a classe trabalhadora na perspectiva de transformação das suas condições de vida. Essa transformação pode ser mais reformista, né? Tipo, por exemplo, já que a gente está falando do golpe, um projeto à la João Goulart, que não visava superar o capitalismo, mas mudar substancialmente a dinâmica do capitalismo brasileiro com reforma agrária, com escola universal, com emprego para todo mundo, com o fim da fome, da miséria, ou pode ser um projeto revolucionário. Veja, hoje no Brasil, a maioria das forças que se entendem como esquerda, ela não é nem revolucionária, nem reformista. Vamos lá, gente. E assim, Rebeca e Mauro, eu já fiz esse desafio várias vezes. Eu e Mauro, a gente tá num grupo de WhatsApp junto, que a gente volta e meia tá lá debatendo. Eu já perguntei isso várias vezes. Vem cá, gente, qual foi? Estamos no 5º governo petista. Qual foi a reforma que o presidente Lula e o presidente Dilma fizeram? Reforma, não é política pública. Política pública importante teve várias. Bolsa Família, Luz para Todos, programa de cisternas, política de cotas e tal. Mas reforma é a criação do SUS. Reforma é a fundação da Petrobras. Reforma é a criação da CLT, reforma é a fundação da Eletrobras, reforma é a criação das universidades públicas, assim, reforma. Qual foi a reforma que a gente teve? A gente não teve nenhuma, e agora, vejo, gente, se naturaliza. Ô, Mauro, eu não vou citar nomes para evitar problema, mas eu fiquei vendo na semana passada várias mídias progressistas comemorando que uma agência de risco aumentou a nota do Brasil, ó. BB menos, era BB menos e aumentou para BB mais. Aí, eu, como sempre, fui ler o que a agência de risco falou, né? Porque ela aumentou a nota do Brasil. Aí tá lá no relatório dela, gente. Tá lá no relatório dela, ela dizendo que o Brasil é um país cada vez mais confiável para investimentos, porque ele vem fazendo reformas macroeconômicas liberalizantes e de contenção do gasto público rumo à disciplina fiscal.
É basicamente mais uma agência de risco que está dizendo que o Brasil está indo bem porque o Brasil está seguindo a macroeconomia de Temer e de Bolsonaro. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a agência de risco que toda a mídia progressista saiu comemorando, toda não. Alguns sites de mídia progressista saíram comemorando, que está dizendo. Então, assim, o pessoal estranha quando fala assim, o safado está dizendo que a esquerda morreu. Peraí, gente, vocês estão comemorando nota maior de agência de risco do imperialismo estadunidense que está dizendo que o Brasil está no caminho certo, porque segue a macroeconomia de Temer e Bolsonaro, vocês estão comemorando isso, morreu ou não morreu? Morreu, né? Morreu e tá fedendo. O cadáver de sepulto tá cheirando mal, porque assim, eu sou do tempo, tá vendo? Eu tenho dito isso aqui, tem gente na mídia progressista e na esquerda que comemora porque a bolsa sobe. Sabe? Tipo assim, pontos da bolsa. Eu sou de um tempo, isso é coisa de velho, né? Que fala no meu tempo. No meu tempo, a gente odiava o FMI, né? No meu tempo, tempo bom. A gente odiava o FMI, a gente falava mal do FMI, a gente falava mal do Banco Mundial. Então, se o FMI elogia uma política econômica da gente, é sinal que tem um problema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o povo comemora elogio do FMI, elogio do Banco Mundial, elogio de agência de risco, elogio do BTG. Mauro e Rebeca, antes do carnaval, o Haddad foi no seminário do BTG Pactual. Todo mundo precisa assistir. Isso está no YouTube do BTG Pactual. E o André Esteves, que é aquele cara que, quando o Bolsonaro era presidente, ligava para o Paulo Guedes para conversar com o Paulo Guedes, dizendo qual era a taxa de juros que ele queria. O André Esteves abre o seminário dizendo que está muito feliz com o andamento da economia, que os investidores estão contentíssimos e tranquilos com a liderança do Fernando Haddad, e chama ele de Fernando, inclusive, um grau de intimidade, uma liberdade, né? Está muito feliz, está ótimo, está maravilhoso. Então, assim, gente, veja, é a banqueirada tudo feliz com a política que está sendo tocada. Então, assim, quando o Vladimir Safat fala que a esquerda morreu, não é no sentido que não tem forças de esquerda, sindicatos, coletivos, movimentos intelectuais, parlamentares. É que, enquanto campo político hoje, a maioria das esquerdas não se propõe a ser uma força de transformação, seja de uma perspectiva reformista, seja de uma perspectiva revolucionária. E um ponto que o Safat não tocou, imagino que ele não toque nisso tanto, diretamente, porque ele seja até funcionário público e pode dar problema para ele. Eu, como sou funcionário público, eu posso falar isso. Uma das maiores provas que a esquerda morreu é essa idolatria imbecil ao STF. Por quê? Responsabilidade minha, não da fora, é um bando de canalha da pior qualidade, um bando de lobista do mercado privado, que você pega as decisões do STF nos últimos 10 anos, tudo que tiver privatização, eles dão ok. Tudo que tiver ataque aos direitos trabalhistas, eles dão ok. Tudo que tiver redução do papel da legislação trabalhista frente ao negociado, eles dão ok. Tudo que tiver enfraquecimento da soberania nacional, eles dão ok. Muita gente já esqueceu, o que é uma tristeza, que durante o governo Bolsonaro, para fatiar a Petrobras, o STF tirou, eu ia até falar um palavrão, mas não vou não, o STF tirou uma interpretação criativa, que é assim, não precisa passar pelo Congresso para privatizar as subsidiárias da estatal, só a matriz. Aí os caras fizeram isso e a partir daí, veja, tudo que não é matriz, a sede da Petrobras virou subsidiária, virou ramo e saíram privatizando, fechando gasoduto, refinaria, fábrica de fertilizantes, ramo petroquímico, tudo que você imaginar, isso com permissão do STF. O STF, ele ataca sistematicamente os direitos trabalhistas. É essa instituição privatista, inimiga dos direitos trabalhistas, inimiga da soberania nacional. Essa instituição é defendida e elogiada e o povo fica fazendo graça com Xandão, que é o canalhazinho da pior espécie. Sabe? Então, assim, se for processar alguém, processo é meu, não processa a fora ou não. A fora tá inocente. Pode me processar. É isso. Então, assim, morreu mesmo. E é isso. Tá morta, mas dá para renascer, viu? Dá para renascer. O Rogai ele deve ficar com medo danado, né? Ele fica olhando isso e fala, meu Deus do céu, o jurídico da Fórum. Nada não. Legal. Jones, olha, a gente queria te ouvir aqui, né, Mauro? Não queria interromper, porque é sempre muito bom ouvir suas considerações, né? A gente adora quando você vem. Muito obrigada, viu, pela sua vinda de novo. Boa semana, Jones Manuel. Eu que agradeço, Rebeca, eu que agradeço, Mauro. É sempre um prazer estar aqui com vocês nas manhãs
de segunda-feira. E só um avisozinho rápido, para quem é de Curitiba e está assistindo a gente, sexta-feira agora eu viajo para Curitiba, eu vou participar do congresso do Sindisaúde, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, e depois, no domingo, vai ter uma atividade em Curitiba, a gente debatendo a conjuntura e a política brasileira. Então, quem for de Curitiba aí, fique de olho nas minhas redes, que esse final de semana chego no Paraná, chego em Curitiba para conversar com vocês. Um abraço. Opa, legal. Jones Manuel, ó, o cara tá. Só falta ele aparecer em Nova York agora, Rebeca, porque é Recife, Maceió, é Curitiba, o sujeito tá. Eita, como anda. Legal, Jones. Alegria grande ter você aqui, viu? Grande abraço, boa semana.